como nada diante dos vossos olhos, comparado com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus amado, obrigado pela leitura pública da Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre nós nesse tempo, onde nos concentraremos em ouvir a Tua voz. Senhor Deus, com cada um de nós, que possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa tirar do nosso meio tudo aquilo que tenta tirar o nosso foco, ó Deus, para que possamos hoje à noite ouvir a voz do Teu Santo Espírito, através da pregação da Tua palavra, a falar aos nossos corações para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Bom, esse texto, Deus está animando o seu povo na missão da reconstrução do templo. E mesmo diante da frustração do povo, mesmo diante do povo, após ter acabado a obra e ver que essa obra era pequena demais, Deus assegura, Deus anima esse povo assegurando a presença dele. E ele anima esse povo fortalecendo, dizendo que fazendo uma promessa de uma glória muito maior futuramente. Então é uma mensagem de ânimo diante das frustrações, diante do desânimo presente. E ele começa transmitindo essa mensagem, transmitindo esse encorajamento, nos 3 primeiros versículos, versos 1 ao verso 3, ele reconhece o desânimo. Ele passa esses 3 primeiros versículos reconhecendo o desânimo do povo, né? Os versos 1 a 3 diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ele começa esses 3 versículos reconhecendo o desânimo do povo. E Deus não ignora o que o povo sente. Ele sabe que alguns dos que ali estavam viram o templo de Salomão, viram a glória do templo, viram a exuberância do templo. E esses que viram, ao olharem agora para o segundo templo, que era uma obra bem inferior, no sentido de beleza, de riqueza, o Senhor sabe que esses homens pensaram: isso não é nada. Isso não é nada comparada com a glória do primeiro templo. E o próprio Deus diz: não é como nada aos seus olhos. Deus sente o que o povo sente, Deus não ignora o que o povo sente, e Ele não reprova esse sentimento. Deus está revelando o coração abatido. Olha, eu sei que vocês estão olhando para essa obra e estão decepcionados. Eu sei que vocês estão olhando para essa obra e vocês estão frustrados. E esses versículos ensinam que Deus é sensível às decepções do seu povo. E Ele não despreza quando eles se sentem fracos ou frustrados. Esses versículos querem nos mostrar, querem dizer para o povo de Deus como um todo, de que Deus é um Deus que se compadece. Deus é um Deus que sente com você. Deus não é um Deus que anula os seus sentimentos, que anula as suas frustrações, que anula as suas decepções. Pelo contrário, Ele lhe leva a refletir sobre essas coisas.
Deus reconhece quando você sente que está fazendo pouco e quando você sente que sua obra parece pequena. Deus sente isso. E Deus não quer de nenhuma maneira que você ignore a sua dor. Deus não quer que você ignore a sua frustração. Deus não quer que você invalide o seu cansaço. Deus é um Deus que sente. Sabe o que é que Deus quer? Deus quer que você traga esse desânimo que você tem a Ele. Deus quer que você pegue a sua frustração e leve a Deus. E não que você se afaste desta obra por causa do desânimo. O que Deus quer, o que Deus está exigindo do seu povo, o que Deus sempre pede do seu povo, é que a frustração, as decepções, o cansaço, todas essas coisas sejam levadas a Deus. Sejam apresentadas ao Senhor. Por isso é que Ele não invalida esses sentimentos. Por isso é que Ele não reprova esses sentimentos. É por isso que Ele pergunta, não é como dado aos vossos olhos? Não é isso que vocês estão sentindo? Não é essa frustração que está reinando em seus corações? Deus está convocando você e eu para que nós peguemos essas decepções, esse cansaço, essas frustrações e levemos para o nosso diálogo com Deus. E levemos a Ele em oração. E não que a gente pare porque a gente está cansado. E não que a gente pare porque a gente acha que a nossa obra é pequena demais. Por isso não desanime quando a sua fidelidade parecer pequena. Porque Deus não mede como os homens medem. Os homens estavam medindo ali o serviço deles e olhando, dizendo, olha, isso é muito pouco. Isso não é nada. E eles estavam frustrados e Deus estava dizendo, olha, é isso que vocês estão sentindo. Eu sei que é isso. Deus não estava medindo a fidelidade desses homens a partir dessa obra. Mesmo quando a obra parecia insignificante, Deus não menosprezou. Deus estava vendo com os outros olhos. Deus vê com os outros olhos. Muitas das vezes nós somos tendenciosos a isso. Quando aparece uma frustração, quando aparece uma barreira, quando as muitas águas surgem em nossas vidas, nossa primeira atitude é correr de Deus. É querer ir para longe de Deus. Querer fugir dessas coisas. Querer de alguma maneira esconder de Deus. Eu não posso mostrar para Deus essas coisas. Mas Deus pergunta, não é isso que você está sentindo? Não é isso que está reinando o seu coração? Você não está cansado? Você não está frustrado? Deus, Ele chama para a conversa. Deus, Ele chama ao diálogo. E Ele, no verso 4, após Ele chamar para o diálogo, após Ele chamar para a conversa, Deus então ordena, sejam fortes e trabalhem. É assim que diz o verso 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus passa do reconhecimento ao encorajamento. Deus reconhece a fraqueza, Deus reconhece a frustração, Deus reconhece o cansaço, mas Ele não para nisso. Ele não para nessas coisas. Ele então encoraja o povo. E 3 vezes Ele diz ao povo, esforça-te, esforça-te, esforça-te. A Josué, a primeira vez, a Zorobabel, a segunda vez a Josué e a terceira vez ao restante do povo. Eu reconheço essas frustrações, cansaço, as dores, mas esforça-te, sejam fortes e trabalhem. E essa ordem aí, trabalhai, vem acompanhada da motivação central. Por que que você tem que trabalhar? Por que que você tem que se esforçar e trabalhar? Porque eu sou convosco. A ordem trabalhai vem imediatamente após ao encorajamento. Ele encoraja, esforça-te, levante-se, persevere. E depois ele diz, trabalhe,
Porque o ânimo deve levar você à ação. Não é o resultado que dá ânimo. É a presença de Deus que lhe dá ânimo. Porque ele vai dizer, porque eu sou convosco. Eu estou convosco é a base do ânimo. Eu estou convosco é a pedra central que vai dar ânimo, que vai dar coragem para que você possa prosseguir. O problema é que nós queremos encontrar no progresso, no sucesso, a força para prosseguir. Se eu estou servindo no ministério e aquele ministério não está produzindo, logo eu fico desanimado. Se eu prego o evangelho e aquela pessoa não aceita a Cristo, não faz a decisão por Cristo, logo eu fico desanimado. Se eu sou fiel em minhas finanças e eu continuo a passar por apertos, a dificuldades, logo eu desanimo. Qualquer área de minha vida, se eu procuro ser fiel à minha esposa e amá-la como Cristo amou a igreja, e ela começa a reclamar de mim, começa a maldizer, logo eu desanimo. Se eu procuro ser submissa ao meu esposo, e meu esposo acaba que menosprezando, não liderando de forma bíblica, logo eu desanimo. Qualquer coisa que acontece, qualquer circunstância que chega próximos a nós, essa primeira atitude de desânimo. Porque nós estamos querendo buscar o ânimo, o progresso. Mas o princípio aqui, no versículo 4, é que a coragem não nasce de circunstâncias favoráveis. A circunstância nasce da certeza da presença de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para você, você não precisa de progresso visível para que você continue servindo. Você não precisa de progresso visível para que você tenha força para continuar. Sabe do que é que você precisa? Da presença de Deus. Do Espírito Santo em sua vida. Esse é o motivo para continuar. O motivo para continuar é que o próprio Deus está com você. O próprio Deus está presente e isso deve lhe dar força o suficiente. Deve lhe dar ânimo o suficiente. Porque a sua perseverança não depende do reconhecimento das pessoas. Porque a sua perseverança não depende do retorno rápido das coisas. A sua perseverança não vai acontecer a partir das circunstâncias favoráveis. A sua perseverança tem que estar na presença de Deus. Por isso, volte a trabalhar com coragem. Volte a servir com ânimo. Volte a orar. Volte a evangelizar. Volte a se entregar. Não porque é fácil, porque não é fácil. Volte a fazer isso porque Deus está com você nesse processo. É isso que ele garante no versículo 4. Trabalhem, sejam fortes e trabalhem, porque eu estou com vocês. Eu estou convosco. E isso é motivo mais do que suficiente para que você possa continuar se entregando, para que você continue orando, para que você continue sendo fiel, para que você entregue sua vida, as áreas de sua vida que precisam de Cristo. Isso é motivo mais do que o suficiente. Eu estou convosco. O Senhor nos diz. E é então que na progressão, versículo 5, Deus lembra da sua aliança e também da presença do Espírito Santo. Ele diz no versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, e meu Espírito permanece no meio de vós, não temais. Versículo 5, Deus reforça a sua fidelidade apelando à história da redenção. Ele libertou o povo do Egito e ele não quebrou a sua aliança em nenhum momento, durante muitos anos. Durante muitos e muitos anos, Deus não quebrou a sua aliança e Deus então está apelando a isso. O mesmo Espírito que tirou o povo do deserto, o mesmo Espírito que preservou o povo durante os 40 anos, o mesmo Espírito que ajudou o povo a conquistar a terra prometida, o mesmo Espírito que preservou Israel no cativeiro babilônico, ele está dizendo, o mesmo Espírito permanece conosco. Eu permaneço fiel. E essa é a base para não temer. Deus da redenção passada é o mesmo Deus do presente. Mesmo Deus que operou milagres no passado,
É o mesmo Deus que opera milagres ainda hoje. O mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, no seu passado. É o mesmo Deus que continua no presente. E, amado irmão, se a sua segurança espiritual não está no ambiente, mas na fidelidade do Deus que fez aliança com você, em Cristo, você está fazendo aquilo que Deus espera de você. A sua fidelidade, a sua segurança não deve estar nas circunstâncias favoráveis, em você estar no mais alto de sua vida, no melhor momento de sua vida, ou no pior momento de sua vida. Sua segurança tem que estar na fidelidade do Deus que fez aliança com você em Cristo Jesus. Porque quando você se entrega às circunstâncias vão lhe parar, vão lhe paralisar. E você vai se esquecer da fidelidade de Deus. Você vai esquecer das grandes coisas que o Senhor fez. E o que é maravilhoso no Antigo Testamento, porque o judeu, ele ama o passado. Ele ama o passado. Hoje, na nossa cultura, nós dizemos que passado não é bom, né? Quem vive de passado é museu, o pessoal diz, né? Não, passado não é bom, a gente tem que olhar para frente, olhe para o futuro. Mas o Deus do Antigo Testamento vai dizer, não olhe para o futuro, olhe para o passado. Olhe para as grandes coisas que o Senhor já fez. Olhe para a fidelidade do Senhor. Olhe para as grandes obras que Ele já realizou. E isso será motivo, isso lhe dará força o suficiente para que você possa continuar servindo. E hoje, eu posso dizer a você, que está aqui hoje, lembre-se da cruz. Lembre-se do sacrifício de Cristo. Porque a aliança de sangue foi feita e selada na cruz. A obra que Ele começou na cruz. Olhe para o passado e veja essa grande obra. Essa obra que Ele começou no passado, Ele vai continuar, Ele vai aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Ele nos garante isso. E Deus não vai nos abandonar. Deus não é o governo político que permite que as obras fiquem inacabadas. Não. Nosso Deus é um Deus fiel. A obra que Ele começa, Ele termina. Quer uma certeza disso? Olhe para o passado. Olhe para as coisas que o Senhor já fez. O versículo 5 é essa chamada de Deus para que nós possamos ganhar forças hoje a partir do que Deus já realizou na sua própria vida. De onde Deus lhe tirou, de onde você está hoje. Onde você está hoje e onde Deus pode lhe colocar. A transformação que Ele pode fazer na sua vida. Se Ele começar uma boa obra, Ele a terminará. Porque Ele é fiel. E Ele faz agora, dá um passo a seguir agora, nos versos 6 e 7, mostrando agora uma promessa futura, de que Deus abalará tudo para revelar a sua glória. Versículos 6 e 7. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Os judeus aqui são incentivados a continuar a obra do templo, porque o Senhor lhes assegura de que em breve Ele manifestaria o seu infinito poder para o estabelecimento do reino do Messias. Continuem firmes, porque daqui a pouco eu vou fazer uma grande obra. Essas constantes guerras, essas constantes revoluções, contra-revoluções, os dias maus que tantos judeus viviam e que nós também vivemos, são obras que caracterizam a vinda de Cristo Jesus. Se você olhar para antes da vinda de Cristo Jesus, havia esse ambiente de guerra, revoluções, contra-revoluções, instabilidades, e Deus estava, através de todas essas coisas, preparando o ambiente para a vinda do Messias. E agora, mais uma vez, Deus está usando todas essas coisas, abalando todo o reino, abalando todas as coisas, preparando para a vinda do
Messias. Todas essas coisas servem ao propósito de Deus. Todas essas coisas estão preparando o caminho para o reino de Cristo Jesus. O profeta está falando aqui de um futuro reino que seria um futuro inteiro, tanto na primeira vinda, como também na segunda vinda de Cristo Jesus. É uma profecia que se completa, que tem a sua completude na segunda vinda de Cristo Jesus. Teve a sua primeira completude quando Cristo veio ao mundo na encarnação, mas tem a sua segunda completude de forma plena na segunda vinda. É o que nos diz Hebreus capítulo 12, versos 26 a 28. Eu coloquei no slide para que a gente possa otimizar tempo. Diz assim, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Fazendo alusão à profecia de Ageu capítulo 2. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Deus está prometendo que vai abalar todas as coisas, todos os reinos e todas as nações. Tudo que é instável hoje em dia, tudo que parece seguro, Deus abalará todas essas coisas. Tudo será removido para que venha então o reino de Cristo Jesus. O que é que o mundo mais quer? Paz. Estabilidade. Segurança. Todos nós buscamos essa segurança. Todos nós buscamos, de alguma maneira, estarmos seguros em alguma coisa. E o que Deus promete é, eu abalarei todas essas coisas. Eu vou destruir tudo aquilo que o homem imagina que é seguro, para que ele perceba que só há segurança em Cristo Jesus. Quando todas essas coisas forem abaladas, então ele trará os tesouros para encher o templo. E o tesouro para encher o templo aqui, senão é Cristo Jesus. A glória plena, a paz plena, a segurança, todas essas coisas, elas não serão trazidas ao mundo através da nossa sabedoria. Mas é Deus quem trará. Por isso, meu irmão, não confie no que é visível ou estável hoje. Por quê? Porque Deus vai abalar tudo para mostrar o que é eterno. Se você pensa que a sua segurança é a glória, é a fama, é o dinheiro, é ser reconhecido, é ter uma boa saúde, é estar satisfeito. Se a sua segurança é o luxo, é o trabalho, é ter um bom trabalho, ou então é o egoísmo, é satisfazer aquilo que você entende que é certo, é o seu casamento, são os seus filhos, todas essas coisas serão abaladas. Todas essas coisas são instáveis. Deus está fazendo algo cósmico aqui, mesmo através de uma obra aparentemente pequena. Deus vai abalar todas essas coisas e mostrar o que realmente é eterno, o que realmente importa. E Ele lhe chamou aqui hoje à noite para que você possa ter uma breve noção disso. O que é eterno? O que é que você leva? O que é que você conquista aqui? Qual a única coisa que você conquista aqui, que você recebe aqui e que você permanecerá após a morte? Senão a salvação em Cristo Jesus. Você luta para conquistar um bem material. Você dobra a esquina e perde. Você luta por uma saúde. Você, uma gripe, uma bactéria, perde sua saúde. Qualquer coisa, você luta para conquistar. Um minuto. Em uma fração de segundos, você perde. E isso é uma pequena demonstração do que Deus fará de forma macro. Isso é uma pequena demonstração, Deus mostrando para você e para mim, dizendo, essas coisas são instáveis, essa coisa não vai lhe dar segurança, e isso não fará com que você encontre a paz verdadeira. É Deus dando pequenos relances, dizendo, busca o que é eterno, busca o que é eterno, busca o que é eterno. Porque haverá um dia em que de forma macro, de forma gigante agora, eu vou abalar
todas as coisas. Tudo aquilo que é instável será abalado, para que aquilo que é eterno seja apresentado, que é Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, invista a sua vida no que Deus vai manter de pé. Dedique a sua vida naquilo que Deus vai preservar. Invista a sua vida naquilo que é eterno. Naquilo que nada vai roubar de você. Tem uma frase muito conhecida do Tim Elliott. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não se pode perder. Ele foi um missionário e ele foi evangelizar uma tribo indígena, os Aucas, e foram perguntados a ele: olha, você está jogando sua vida fora. Você tem uma família, você tem filhos, você tem uma vida, você pode conquistar muitas coisas. Você vai morrer. E aí ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter. O que é que o homem não pode reter? A sua própria vida. Para ganhar aquilo que não se pode perder. O que é que o homem ganha que não se pode perder? A salvação. Dinheiro de testemunho essa grande bênção, dizendo: se eu dou minha vida para ganhar a salvação, eu não sou tolo, sou sábio. Riqueza é passageira. Fama é passageira. A glória é passageira. A salvação, ela é eterna. A glória dele, o reino dele, Cristo Jesus, é o verdadeiro templo. A sua vida deve ser vivida e Deus vai manter de pé. E é então que o profeta termina, versos 8 e 9, encerrando esse assunto, prometendo uma glória muito maior. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus garante que os recursos virão, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele garante: olha, todos os recursos virão. Tudo, meu é a prata, minha é a prata e meu é o ouro. Eu vou providenciar os recursos, eu vou providenciar todas essas coisas. E muito mais do que ouro e prata, eu vou providenciar a glória e a paz, que é muito superior a prata e ouro. E essa profecia se cumpre plenamente em Cristo Jesus. O verdadeiro templo de Deus, onde habita a glória eterna e de onde vem a verdadeira paz. É Deus falando com o povo, dizendo: não busque beleza, não busque as grandezas humanas. A verdadeira glória é olhar para Cristo. A verdadeira glória é viver para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Que Deus está querendo trabalhar no meio do seu coração é que a paz que você deseja não está em estabilidade terrena, mas em se reconciliar com Deus. Sucesso na vida é ser amigo de Deus. Sucesso na vida é ser reconciliado com Deus. Se você é reconciliado com Deus, você tem tudo. Se você está em paz com Deus, você tem tudo. Quem está sós com Deus, sempre está em maioria. Se você está com Cristo, se você está com Deus, você pode realmente tê-lo como seu Senhor e Salvador, você tem tudo aquilo que você precisa. Por isso, viva agora com os olhos na glória que será revelada. Viva agora esperando o dia em que Ele o levará para si. O dia em que Ele retornará e levará a sua igreja. E todas essas coisas transitórias desaparecerão. Todas essas coisas pela qual você dedica a sua vida, mata e morre, todas elas serão lixo. Nada importará. Só importará aquilo que você entregou para Cristo, aquilo que você fez para Cristo, aquilo que você glorificou a Cristo Jesus. E esse é o grande desafio da mensagem do Evangelho hoje. É vivermos hoje como quem já estivéssemos no futuro. É viver hoje num reino que ainda virá.
é estarmos vivendo hoje não conforme as regras desse mundo, mas conforme as regras do mundo, de um reino que está por vir. Não vivemos a paz desse mundo. Vivemos a paz de Cristo Jesus. Esse é o nosso grande desafio. Nós precisamos entender isso para que possamos crer em Cristo Jesus e vivermos a nossa vida cristã. E é assim que Ageu 2, 1-9 aponta para Cristo Jesus. Porque a promessa de que Deus abalará todas as nações se cumpre em parte na vida de Cristo e vai se consumar de forma plena na volta dele. Quando ele voltar, quando ele retornar, e todas as nações se curvarão a ele. Toda língua, todo joelho há de se dobrar a Cristo Jesus. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Ageu 2, 1-9 aponta para Cristo. Aquele mesmo Espírito que estava com o povo no deserto. Aquele mesmo Espírito que estava com o povo no cativeiro. O mesmo Espírito que estava com o povo aqui em Ageu capítulo 2. É o mesmo Espírito que estava com o povo em Pentecoste. É o mesmo Espírito que está com toda a igreja durante a Idade Média, perseguições, lutas e adversidades. E é o mesmo Espírito que habita em mim e em você hoje. Ageu 2, 1-9 aponta para essa presença do Espírito Santo. Ainda temos o mesmo Espírito. E Ageu também aponta para Cristo, mostrando que a paz no templo é a paz comprada por Cristo na cruz. A paz verdadeira é a paz comprada por Cristo. Sabe como é que o mundo busca a paz? Com armas. Com armas, com guerras, busca a paz. Mas sabe como que Cristo compra a verdadeira paz? O seu sangue. Se entregando. Olhando para um pecador, olhando para alguém que está sem saída, que está condenado à morte por causa dos seus pecados, e ele diz: eu vou me colocar no lugar desse pecador. Eu vou então morrer. Eu vou pagar a culpa desse pecador. É assim que ele compra a verdadeira paz. Quando você olha para dentro de si, só enxerga pecado, enxerga culpa. Eu não sou digno de estar diante do Senhor. E ele diz: é isso mesmo, é por você mesmo que eu vou morrer, porque você é indigno, porque você precisa. E Cristo então assume a culpa do pecador. E então, o pecador pode olhar para essa grandiosa obra e dizer assim: eu aceito essa obra. Eu aceito essa paz que Cristo quer me dar. Eu aceito essa salvação que Jesus Cristo quer me dar. Eu sou pecador, eu preciso de Cristo. Eu preciso dele para que a verdadeira paz habite no meu coração. E quando você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, a palavra nos diz que você então recebe a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. Agora você está em Cristo. Nova criatura. As coisas velhas passam, todas as coisas se fazem novas. E então, aguardaremos o grandioso dia em que essa obra será consumada. Lá em João 14, quando ele diz: olha, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu preparar-vos um lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Então nós aguardaremos, após você declarar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe essa verdadeira paz, tem essa segurança de que você é salvo em Cristo Jesus, e então você vive essa grande expectativa: vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, me leva para ti, Senhor. E essa paz, essa segurança é inabalável. Não há nada no mundo que tire. Não há nada do mundo que mude essa situação. E como esse texto chega até mim? Como esse texto chega até você? Primeiramente, esse texto chega até você dizendo para você não desprezar o que Deus está fazendo hoje em sua vida.
Não despreze aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Pratique o contentamento com fidelidade. Não meça a sua espiritualidade ou o seu ministério com base em grandeza aparente. Não vise a sua fidelidade ao Senhor a partir das coisas grandiosas. Valorize o pouco que Deus lhe deu para fazer. Pouco entre aspas, que para Deus é muito. Valorize as pequenas coisas, cada ato de obediência que o Senhor colocou em sua responsabilidade para que você possa fazer. Porque se você está desprezando a sua missão porque ela não parece importante, é porque você está desvalorizando o Deus que confiou a você. Se você não está fazendo a sua obra porque a considera pequena, é porque você está desconsiderando o próprio Deus, dizendo que Deus errou ao lhe dar isso. Por isso, assuma com alegria as pequenas obras que Deus lhe dá. Assuma com fidelidade as pequenas responsabilidades que Deus lhe coloca para fazer. Seja servindo ao Senhor, seja discipulando, seja servindo em qualquer ministério. Não despreze o que Deus está fazendo na sua vida. A segunda maneira como esse texto chega até você é para que você viva com coragem fundamentada na presença de Deus. Haja com firmeza no chamado de Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. Nós somos uma igreja pequena, então nossa tendência é sempre olhar para o que nós estamos fazendo e muitas das vezes eu me vejo cabisbaixo porque eu olho para o resultado. E quando eu olho para o resultado, eu digo, mas Senhor, mas estamos fazendo tão pouco. Estamos fazendo tão pouco, Senhor. Mas o texto de Ageu chega ao meu coração e ao seu coração dizendo, olha, mesmo que não haja resultados, haja com fidelidade. Haja com fidelidade a partir da presença do Espírito Santo. Isso é mais do que o suficiente para que você possa servir a Deus. Não observando os resultados. Porque se a sua motivação depende do reconhecimento de alguém ou do progresso visível dessa obra, a sua esperança está em algo passageiro. A sua perseverança estará em algo passageiro. Por isso é que nós devemos perseverar firmes no culto, na palavra, no serviço, evangelizando as pessoas, orando pelas pessoas, mesmo que pareça algo mecânico. Mesmo que nada aconteça, mesmo que as pessoas não aceitem a Cristo Jesus, mesmo que o Evangelho sendo espalhado, as pessoas rejeitem a Cristo, permaneceremos firmes, continuaremos firmes, porque estamos fundamentados na presença de Deus. A presença de Deus torna tudo eterno, torna tudo válido. E a terceira maneira, como esse versículo chega até você, para que você possa manter os olhos fixos na glória futura e não nesse presente passageiro. Espere com confiança pela manifestação final da glória de Deus em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Deus abalará todas essas coisas desse reino para mostrar para você aquilo que é eterno. Deus fará que a sua estabilidade financeira, suas finanças, sua família, sua saúde, qualquer coisa que você depositar a sua segurança, Ele vai abalar todas essas coisas para mostrar para você aquilo que é eterno. Você se lembra de como ele começa o capítulo 1 de Ageu? Aí vocês estão plantando e não estão colhendo. Vocês bebem e não se saciam. Vocês comem e não ficam fartos. Vocês se vestem e continuam com frios, porque eu estou fazendo todas essas coisas. Era Deus abalando essa segurança, a segurança daquele povo, para que eles entendessem que é eterno. Deus continua fazendo isso. Deus continua abalando as coisas visíveis para mostrar para você aquilo que é eterno. Por isso, não seja insensível. Não resista ao que Deus está fazendo. Se Deus está alertando você, se Deus está abalando essas coisas, que você entenda, que você seja sensível ao que Deus está mostrando em sua vida.
Deus está chamando você para um passo além. Deus está chamando você para que você entregue o seu coração para o que de fato vale a pena. Jesus Cristo. Deus está chamando você para que você possa viver uma vida real de comunhão com Deus. Experimentar Cristo. A ponto de ter a mesma atitude que os primeiros cristãos. Que sabiam que seriam entregues aos leões. Eles faziam isso com um sorriso no rosto. Eles sabiam o Deus ao qual eles estavam servindo. Eles sabiam, eles tinham a certeza de que todas essas coisas presentes são passageiras. Deus está chamando você para isso. Se você vive para o agora, pelo que dá prazer imediato, ou pelo que traz segurança momentânea, a sua esperança está mal colocada. E 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que se você vive para o agora, você é o mais miserável de todos os homens. Se não há nada por vir, se não há nada após a morte, a Bíblia diz, você é o mais desprezível de todos os homens. Você não tem esperança, porque você só vive para o aqui e para o agora. E hoje Deus está lhe dando a oportunidade para que você possa viver com base na eternidade. Hoje Deus lhe concede uma oportunidade para que você invista na glória de Cristo e não na sua própria. Para que você entregue a Cristo a glória e não para você mesmo. Por isso, meus amados irmãos, ouçam com atenção o que o Senhor nos fala hoje por meio do profeta Ageu. Não pense que aqui são palavras lançadas ao vento. Não, é Deus falando com você. Deus falando com todos nós. Deus viu o desânimo deles diante de uma obra pequena, diante de uma reconstrução modesta, que não parecia se comparar sequer com os grandes dias do passado. E Deus vê o seu cansaço. Deus vê a sua sensação de que você está fazendo pouco e querendo parar porque você acha que faz pouco. Deus reconhece isso. Mas Ele não nos deixa nesse estado. Ele não te deixa nesse estado. Deus comanda com autoridade e ternura, dizendo, seja forte, trabalhe, porque eu estou com você. Eu estou com você, então sejam fortes, trabalhe. Não é o tamanho do seu ministério, não é o tamanho do seu serviço, não é o impacto que você terá na vida das pessoas. É a presença de Deus. É a presença dele que define o seu valor diante de Deus. É a presença dele no meio da obra que você está fazendo que sustenta a sua coragem. Por isso, não pare no que é pequeno. Não pare porque parece pequeno. Continue, porque Deus está presente. E Deus vê o desânimo. E então Deus levanta os olhos então do povo para o futuro. Ele diz que abalará todas as nações. Ele diz, olha, essas coisas todas ruirão. O templo que eles estavam reconstruído, embora simples, Deus diz que faria parte de uma glória muito maior. Uma glória que se cumpre em Cristo, o verdadeiro templo. E a glória que será revelada plenamente na volta, na segunda vinda dele. Ele está dizendo, ele está convocando o povo. Viva o agora, olhando para a vinda gloriosa. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir cansado, desanimado na rotina da fé, lembre-se, Deus conhece o seu coração. Deus vê o seu coração. Se você estiver querendo parar, Deus diz, eu estou com você, não se preocupe. A minha presença se faz real. Continue, porque eu estou no meio de você, dessa obra. E quando tudo parecer abalado ao seu redor, ele diz, olhe para Cristo. Firme-se em Cristo. Fixe os seus olhos nele. Por isso, amado, vive esta semana com os olhos fixos em Cristo. Sirva no anonimato com alegria. Sem ninguém lhe ver. Sem ninguém reconhecer o que você faz.
Sirva ao Senhor com alegria. Ore com fé, mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém perceba o que você está fazendo, ore com fé. Persevere em oração. E trabalhe no reino com perseverança. Mesmo que a colheita demore. De novo. De novo. De novo. Trabalhando com perseverança. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor dos Exércitos está com você. E a glória que Ele trará será muito maior. Hoje você tem essa oportunidade de continuar servindo e de se entregar a essa obra maior que Deus está realizando no mundo. Amém? Senhor Deus amado, queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado por essa grande mensagem que o Senhor revela a nós. As coisas parecerem pequenas, mesmo quando a obra parece pequena, o Senhor nos anima dizendo: eu estou contigo. O Senhor nos mostra a verdadeira paz, a verdadeira segurança. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o agora, a obra de Deus, os olhos naquilo que o Senhor fará, nós e para nós. Que o Senhor possa, Deus, teu Santo Espírito, trabalhar em nossos corações, para que possamos ser comovidos e incentivados, ó Deus, a te servir cada vez mais. E, Senhor, toca no coração de todas as pessoas que aqui estão, ó Pai. Que sejamos sensíveis à tua voz,